Então, você que tá aqui acompanhando com a gente, tá ouvindo a gente, deixa o seu joinha aí pra gente ver que você tá nos ouvindo, bota um dedinho pra cima aí pra gente ver e finge que tá começando agora, que nós vamos começar o nosso episódio agora. Muito bom, todo mundo ouvindo, que alegria, olha só, Lucas Silveira aqui, Shirley, Renata, Wesley, Mano, beijo pra você, Samir. Peraí, Bora começar. Quero fazer uma menção honrosa aqui a esse comentário maravilhoso do Gabriel Dolabella, que ele falou que o diabo estava nos atrapalhando porque ele ficou com inveja que não teve o D no ABC do crente. Ai, meu Deus, que ódio. Enfim, estamos aí, família. Hoje a gente tá no nosso primeiro episódio ao vivo do ABC do Crente. E antes da gente começar esse momento maravilhoso, você que nos acompanha ou que ainda não conhece o nosso canal, já se inscreve e a gente vai falar um pouco sobre o que é o Reino em Pessoa, para você que ainda não conhece a história do Reino em Pessoa. Fala aí, Gibran. Isso aí, bom, o Reino em Pessoa, ele começa, assim, mais ou menos em dezembro de 2015, início de 2016, e começa de uma ideia interessante de como a gente vai conversar, desconstruir essa perspectiva do fundamentalismo, como é que a gente vai trazer uma outra perspectiva para as igrejas, para as pessoas que também estão inconformadas dentro do ambiente religioso. Era um incômodo muito grande que eu tinha, de talvez você passa por isso também, de sempre se sentir só nesse espaço, né? A gente está na igreja, acontece uma série de questões, a gente questiona, é sempre silenciado, é sempre calado, e eu me sentia sozinho nesse lugar, e aí pensei que de repente a internet pudesse ser esse espaço, então a gente começou a produzindo conteúdo para a internet, e aí foi uma ideia que eu comecei sozinho, assim, de vamos fazer, não tinha ninguém, conversei com um monte de amigos na época, um monte de amigo disse, não, esse negócio vai funcionar, você é doido, que não sei o quê. E eles estão certos, né? Eu sou doido. Mas a coisa foi indo, e muito interessante, porque eu estava lendo um livro do Segundo Galileia, e o livro do Segundo Galileia tinha uma frase maravilhosa que dizia, exatamente, obrigado, a minha querida aqui, Pamela, me salvando, olha só que coisa mais bonita essa Bíblia aqui do Reino em Pessoa, né? Gente, a frase está aqui, na Bíblia do Reino em Pessoa, diz assim, para nós, Cristo e o reino são inseparáveis, visto que para Jesus é nada mais e nada menos que o reino em pessoa. E aí eu vi essa frase do Segundo Galileia e pensei, gente, que nome maravilhoso. E aí formamos esse bate-papo, essa coisa. No momento, logo depois, a gente começou a caminhar junto, comecei a achar parceiros, o querido Walter Pinheiro, teólogo latino, que já foi teólogo no Boteco, né? Enfim, teve com a gente, caminhou comigo muito aqui no Reino em Pessoa, a gente construiu muito. Agora as demandas da pastoralidade dele chamaram, né? Ele tá como pastor integral lá da Bethesda, ralando pra caramba, porque o que pastor faz é ralar, né? Então tá trabalhando muito. E a gente foi criando outras conexões, outras formações. E estamos nós aqui agora, né? O Reino em Pessoa com Pamela, com Agnes, com Marcelo, com um monte de gente nos bastidores também, Brian, Lucas, Sidney, Fernanda. Esqueci de alguém, meu Deus do céu, espero que não. Bulbarelli, Felipe Bulbarelli, enfim. E aí a gente tá caminhando e hoje, óbvio, o Reino em Pessoa não é nada sem vocês, né? E uma alegria danada estar com vocês aqui com a gente. Acho importante também a gente explicar pra galera que o Reino em Pessoa, mais do que um podcast, mais do que um produtor de conteúdo, é um portal, é uma plataforma de educação. E é muito por isso que a gente veio pra cá com essa ideia do ABC do Crente, porque a gente olhou no campo progressista evangélico, com a galera toda que estava fazendo novas maneiras de espiritualidade, de teologia, que tem muito material bom, tem muito livro bom, tem muita gente boa, mas todo mundo aqui tem em comum essa história da dificuldade de ter acessado esse lugar, de pensar a espiritualidade fora do fundamentalismo. Parece que ninguém ensina as pedras pra você no começo e é quase que um clube maçônico, é uma sociedade secreta que a gente não consegue entrar. E o objetivo do Reino em Pessoa sempre foi trazer isso de maneira muito acessível e didática pra vocês. E eu queria contar um pouco da história de cada um aqui antes da gente começar a ir de fato pro ABC do Crente. Como que eu vim parar no Reino em Pessoa? Eu sou uma mulher que sempre foi evangélica a vida inteira, fui fundamentalista boa parte da minha vida, mas foi sofrendo essas violências, principalmente de gênero dentro da igreja, por ser uma mulher que queria estudar teologia,
por ser uma mulher também que não tinha aquela expectativa de viver somente essa feminilidade bíblica, essa coisa de casamento e etc., eu não tive espaço, né? E também porque chegou um momento da minha vida que eu não conseguia mais ver a minha fé como um lugar de exclusão e de empecilho para as pessoas se chegarem a Cristo. Eu não conseguia ver o reino de Deus dessa maneira. E aí aconteceu de eu estar engajada com a causa das mulheres, muito atravessada aí pelo feminismo, muito mais por causa da minha fé do que por causa dos meus estudos, né, na academia, na história, etc., que eu acabei sendo, né, uma pedra de tropeço para a instituição religiosa. E eu sei que muita gente passa por isso também, porque se sente sozinho dentro da sua comunidade de fé, sozinho no sentido de achar que está errado ter pensamento crítico, achar que está errado ler a Bíblia, entender a palavra como um instrumento também de crítica, de pensamento crítico, de pensar a cultura, de pensar a história de como a nossa religião foi construída. Então foi nesse momento que eu me encontrei com o Reino em Pessoa. Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida nesse sentido, porque foi vindo para esse caminho que eu também descobri uma nova possibilidade de viver a comunidade de fé, né? E aí eu me senti muito menos sozinha, como eu estava na multidão, e agora eu tô com a galera que, de fato, tá me ajudando a construir esse sonho que é o reino de Deus aqui e agora. Gente, que romântico. Ai, eu não vou, meu Deus! Ai, meu Deus, é linda demais! Quase chorei. Meu Deus, esse que é um testemunho de verdade. E aí, Agnes, como é que foi a sua chegada até aqui? Bom, gente, eu sou Agnes Alencar. Eu, em 2018, como a maior parte de vocês, assisti a minha igreja, que tinha sido a minha casa durante muito tempo, se transformar nesse lugar um tanto quanto hostil diante dos eventos de 2018. E foi um ano da virada. Eu fui nascida e criada na igreja, sou aquela, sempre brinco com a Pamela, nerd de Bíblia, chata, por isso que meus vídeos são longos, cansativos, por isso que eu trago um monte de referência, que eu sou essa nerd, entende? Aquela pessoa que, nossa, que delícia, hora de relaxar, que tal ler aqui este belo artigo sobre uma palavra de João 1.1b? Então, essa sou eu. E é muito triste esse processo de você perceber que a sua casa não é mais sua casa, que a sua casa é hostil. Eu lutei contra isso muito tempo. Eu me mantive dentro daquele sistema, daquela igreja ainda há muito tempo. Na verdade, eu saí da igreja tradicional só mesmo no final de 2022, ou seja, pouquíssimo tempo. Que eu pedi o meu desligamento. Eu tentei, gente. Existiu. E em 2020 é um marco também na minha vida, porque é o ano que começa o EBDcast, que é o podcast que permitiu que eu conhecesse a galera do Reino em Pessoa, graças também ao Novas Narrativas Evangélicas, que nos uniu a todos no final de 2021, se eu bem me lembro. E foi nesse momento que eu conheci Gibran, que conheci Pamela, e que entendi que aquela maneira de caminhar no mundo, aquela maneira de fazer o reino de Deus ser visto na Terra, era válida, era possível e não precisava ser solitária. E aí, mais ou menos no ano passado, acho que ali em fevereiro, eu fui convidada para integrar também o Reino em Pessoa. E aí, somei essa a uma múltipla identidade que eu tenho ao longo aí da minha vida. Então, passo a bola aí para o Marcelo. Marcelo. Boa noite vocês todos que estão aí. Eu sou o Marcelo Vieira. Eu, diferente dos amigos aqui, eu me converti já velho, com 26 anos. Eu sou da Baixada Fluminense, da cena cultural. Tenho essa experiência, essa epifania com Jesus. Jesus deixa de ser um símbolo cultural para mim. E eu falei, ok, apesar de ter sido criado num colégio católico, eu nunca tinha me dito nada. E, ok, quem vai me ensinar sobre isso? Entendi que eram os crentes. E aí, eu vou atrás de mais informações sobre Jesus e começo a caminhar na igreja evangélica e vou para essa cultura, para essa subcultura evangélica, e que vivi momentos muito bons, coisas novas, mas eu fui sendo doutrinado por essa teologia fundamentalista, e isso foi gerando diversas crises em mim, mas o ano era 2006, 2007, a gente estava tendo uma abertura ainda de internet, não na perspectiva que temos hoje, e eu intuía que as coisas não estavam batendo, mas eu não tinha repertório teológico para embasar isso, eu não tinha acesso. Só quem estava na academia que conseguia ler as coisas que hoje a gente consegue trazer para vocês aqui. Então eu era cada vez mais... me sentia um peixe fora d'água,
fui aderindo àquilo e suportei até quando deu. Até que em 2020 vem a pandemia e eu tenho a oportunidade, ficando em casa, de me aprofundar nos estudos e comecei a ganhar consistência. Já conheci o Gibran há alguns anos, por conta de um outro trabalho que eu tenho, que é a Subverta, e aí a gente foi estreitando, fomos fazendo as trocas, até que chegou o momento de eu me convidar para fazer parte do Reino em Pessoa, porque era um tempo que eu entendia que não dava mais para ficar omisso diante da crueldade que a teologia fundamentalista faz com as pessoas. Eu tinha 26 anos, eu tomei decisões estruturantes na minha vida, atravessado pelo fundamentalismo, decisões que afetaram a minha vida e afetaram a vida de outras pessoas. Então, o máximo que eu puder fazer e o máximo de gente que eu puder desviar das igrejas fundamentalistas para que elas conheçam uma vida verdadeiramente livre em Cristo, eu vou fazer para que a gente possa ter uma espiritualidade saudável em Jesus. Eita, glória! Aceito. Aleluia! Bom, só uma coisa muito interessante. A Agnes falou aqui da galerinha do Novas, e um beijão aí para os amigos, para os irmãos, irmãs, né? Do Novas Narrativas. Mas esse rolê que o Marcelo está falando é uma coisa muito importante. Esse trabalho dele da Subverta, isso teve também um tempo ligado a uma coisa que eu acho que pelo menos a Marcela e eu, não sei, Pamela e Agnes, mas eu acho que não tem jeito, porque teve um momento na história do Brasil, assim, em 2010, 2011, que abriu um portal e que eu acho que esse portal picou todo mundo, que foi o Missão na Íntegra, né? Sim. Então eu conheci o Marcelo no Missão na Íntegra, e o que a galera fez no Missão na Íntegra, eu acho que vai gerando frutos para a gente daqui até agora, né? Pelo menos na minha trajetória, Missão na Íntegra foi um divisor de águas. O Felipe dos Anjos, uma vez eu ouvi ele dizer em algum lugar que tínhamos os órfãos do Missão na Íntegra. Os órfãos, né? E eu acho que a gente agora, passou um tempo e a gente conseguiu... Os grupos estão se organizando, né? Eu me sinto uma viúva, não? Ai, gente, queria abrir um parêntese porque veio uma pergunta aqui muito boa do Macilon Júnior. Ele falou assim: o que vocês querem dizer com a teologia fundamentalista? Me explica, por favor. Eu acho essa pergunta perfeita porque ela é uma deixa da motivação do ABC do Crente. Se você acompanhou a nossa série ABC do Crente, que foi voltada especialmente para todo mundo que saiu do fundamentalismo ou não se pertence mais com esse tipo de espiritualidade, mas não sabe por onde começar. Porque, caramba, como é que eu faço agora que toda a minha fé, toda a minha crença foi ressignificada para outro lado? É assustador, mas a gente está aqui nesse propósito, né? Quase que pastoral and educativo, né? Sim. De dar conta disso. E aí vamos começar, então, né, gente, falar... Posso fazer só um parênteses? Pode. Falando sobre esse lance do fundamentalismo, eu gosto muito de pensar e talvez a Agnes aqui, o Google Ambulante me ajude, eu gosto muito de pensar na frase de Jesus, quando ele fala assim para os religiosos: vocês atravessam o mundo, o universo, para fazer seguidores, fazer prosélitos, e quando vocês os fazem, faz eles 2 vezes mais desgraçados do que vocês, né? Mais filhos do inferno do que vocês, enfim, vai depender da tradução. E eu gosto de pensar o fundamentalismo nessa lógica que Jesus está falando. É um trabalho da organização religiosa, não para apresentar Jesus, mas para apresentar seguidores de uma crença, e que não permite que essas pessoas sejam capazes de pensar por si, porque elas são imitadoras de uma crença. Por isso elas são 2 vezes mais desgraçadas do que o próprio professor, do que o próprio mestre, porque você não está levando as pessoas a conhecer o Cristo, está levando as pessoas a imitarem as suas ações. E, para mim, o ponto fundamental do fundamentalismo é a ausência de autonomia, as pessoas não pensam por si, e, principalmente, a questão de o fundamentalismo trabalhar a lógica de que só aquela opinião, ou só aquela leitura, ou só aquele espectro da fé ou da religiosidade é o correto, sendo que nós viemos de uns espaços onde a diversidade está contida em tudo no texto bíblico. Aliás, falando muito, mas a gente nem precisava de pensar muito. Se você pensar que o Primeiro Testamento e o Segundo são completamente divergentes, você já tinha que entender que o seu Deus lida na lógica da divergência, porque o primeiro e o segundo são quase que
assim, não vou dizer antagônicos para não ser cancelado, mas nós estamos falando que é o mesmo Deus, que é a mesma inspiração, então quer dizer... porque a gente não tá recebendo hate o suficiente, né? Não estamos. Aliás, um pedido especial que eu vou fazer pra vocês. Já vai aqui na caixa do comentário desse vídeo, gente. Deixa uma mensagem amorosa, porque, olha, não tá sendo fácil. Mexer nesse terreno da Bíblia é um arame farpado, porque a gente foi condicionado, dentro dessa teologia fundamentalista, e voltando pra pergunta do colega, a não questionar os textos bíblicos, seja a formação histórica deles, seja o momento em que foi escrito, o contexto sociocultural. Porque uma das características desse movimento, que se chama fundamentalismo religioso, é pregar esse evangelho ahistórico. Ou seja, eu pego todo o texto bíblico e tiro ele da história, quando eu determino que ele é totalmente literal, inspirado por Deus, quase que psicografado, caído do céu. Isso gera uma série de interpretações errôneas. É por isso que quando a gente entra numa igreja mais fundamentalista conservadora e está acontecendo a guerra lá de Israel com a Palestina e toda aquela violência de Israel, ele vai dizer, pegar um capítulo de Jeremias, um capítulo de Israel, que não tinha nem o mapa e a configuração atual, e vai dizer que aquilo ali já estava prescrito na Bíblia que ia acontecer. Quando a gente sabe que isso é uma visão muito ingênua do texto bíblico. Então é por isso que a gente trabalha também nessa versão. Então, só recapitulando, ingênuo é né? bondade sua, né? Eu gosto de pensar que tem não é. Tem gente ingênua, mas tem gente... Mas então, e aí essa teologia fundamentalista, ela surge num contexto histórico específico, lá dos Estados Unidos, no século XX, no início do século XX. E são essas missões... Com calvinistas. Com os calvinistas. A gente precisa dar os pontos nos is, entendeu? E aí vem pra cá, através dessas missões evangelísticas, de batistas, de presbiterianos, de reformados, inclusive. Reformados de tradição protestante e divergente, que chegam aqui dizendo, olha, essa é a maneira que a gente é cristão, a liturgia só pode ser assim, a interpretação bíblica ela parte de tal ponto, e para você ser considerado um cristão de verdade, você tem que agir de tal forma. Entende? No nosso canal do YouTube já tem vídeos assim, eu não sei quantos. Nós já falamos sobre fundamentalismo várias vezes. E tem um vídeo, acho que, da própria Pamela, que ela coloca esse contexto histórico inteiro que nós estamos falando. Ela traz os 5 pontos que o fundamentalismo trabalhou na década de 60, 50 e 40 lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser, depois faz aí um post-it para você ler e ouvir sobre o fundamentalismo lá no YouTube do Reni Pessoa, com mais calma, para você entender sobre isso que a gente está dizendo aqui. Se você ainda não maratonou o Reni Pessoa, você tá vacilando, né? Porque, meu irmão, é uma academia que nós temos lá. Eu lembro que em 2006, quem me desse 2007, 2008, ter um portal como o Reni Pessoa, teria diminuído muitas e muitas dores. Gente, seguindo aqui, então, nas perguntas, agora... Só uma coisa, eu queria... é porque a ideia do ABC do Crente foi muito da Agnes e da Pamela. E vocês que não acompanham os bastidores, eu ficava puto, que eu falava, gente, não vamos fazer esse negócio, pelo amor de Deus. Verdade. Isso é bobagem, por que nós estamos fazendo isso? E aí, Agnes e Pamela, que graças ao bom Deus, né, não me respeitam, nós vamos fazer e tá feito e tá ótimo. Mas eu queria que vocês falassem sobre essa ideia do ABC do Crente. Porque, né, assim, fizemos, tá sendo muito legal, mas por que fazer um processo, né, de organizar esse conteúdo e tal, que eu acho que é importante também falar. De uma forma bem pragmática, existe pouco conteúdo sistematizado desse lado de cá. A tal ponto que, às vezes, as pessoas perguntam, mas vocês leem a Bíblia? Pamela acorda todo dia 1 hora mais cedo pra fazer devocional, gente. Não tem nem joelho mais, a irmã. Ora todo dia. Joelho esfolado. É joelho no chão, cara no pó, gente. Isso. Mas, por um outro lado, eu entendo que pra nós que fomos feridos pelo texto bíblico, por qualquer motivo que seja pela sua sexualidade, seja pela maneira como você vive a sua vida, pela maneira como você se veste, entrar em contato com esse texto não é fácil. Não é fácil pra mim entrar em contato com esse texto depois dele ter sido usado pra dizer que mulher não pode falar na igreja. E eu não tô nem falando só da época que eu tava na igreja fundamentalista, não, que essa semana eu recebi pelo menos uns 10 comentários dizendo isso de novo, que mulher tem que ficar em silêncio. É difícil entrar em contato com esse texto. E por que é difícil entrar em contato com esse texto? Por que é difícil a gente passar por esse entremeio de dor? É que a gente tá, de alguma forma,
nos aproximando desse texto de novo e, de alguma outra maneira, oportunizando que vocês possam receber esse conteúdo e conhecer novas referências. Porque também não era nossa intenção oferecer para vocês uma resposta fácil. Porque se a gente fizesse isso, se a gente oferecesse para vocês uma resposta fácil, encerrada, a verdade é isso, nós estaríamos, então, construindo um novo dogma. Exato. Isso A é gente da outra estaria- face da moeda. Exatamente, oferecendo para vocês um outro tipo de fundamentalismo, só que agora o nosso. Então, vocês vão perceber que todos os nossos vídeos, eles têm mais perguntas do que respostas. E essa vai ser a nossa chave até o 15º vídeo, porque serão 15. A Pamela tá falando sobre as perguntas, enquanto ela vai separando ali, porque essa live de hoje é pra gente responder as perguntas que vocês fizeram. Então, quem colocou lá as perguntas nos comentários da publicação do Instagram, nós vamos ler. Nós vamos ler algumas perguntas também de vocês que estão colocando aqui. Mas antes, eu queria que vocês que estão aqui acompanhando com a gente, dê aí um joinha, bota um coraçãozinho aqui pra gente. Se você não segue a gente, segue a gente aí no YouTube, né? Senta o dedão no like, ajuda a gente. Mas quem tá ouvindo a gente que tá gostando aí da live, manda um coraçãozinho aqui, manda um joinha aqui pra gente nos comentários, que a gente tá lendo aqui pra gente ver como é que tá esse rolê. Enquanto a Pamela vai preparando ali as perguntas, eu quero só mandar um abraço pra vocês que estão aqui. Tem aqui, ó, a Dani Zuckin, tem aqui o Gleison Elias, a Agatha Loubeck, nós estamos aqui com o Samuel Menorá. O nome do cara é cabuloso, hein? Tem a Cristina de Souza, um beijo pra você. Joane Leão, Rose, Cristose, gente, beijo pra você, Cris. Que alegria. Jackson! Jackson, olha Que aí. isso! Afrocrente, salve, salve! Cristina de Souza, Natália. Então, beijo pra vocês que estão acompanhando. Nós vamos... Ó a Vanessa aí. Dona Vanessa Dias, um beijo. A gente Vanessa, vai minha mandando- best. Mandando beijos pra você, a gente vai interagindo. Um E abraço agora- especial pra Agatha Loubeck, que é audiência internacional, tá lá na Internacional. Califórnia, São Francisco, Que de São Gonçalo, isso! em terra estrangeira. Sabe o malandro da Baixada em terra estrangeira? Valeu, salve, é salve, isso aí. Agatha. E aí, vamos agora para as perguntas, Pamela, aqui. Você e a Agnes têm muita coisa para responder. Com certeza. Eu adoro que o Gibran, ele logo tira o corpo fora, porque ele não esteve nesses primeiros 4 vídeos. Mas se você tá chegando agora, acho que é importante dizer quais foram esses 4 primeiros vídeos do nosso primeiro bloco. Então, nós tivemos um vídeo sobre Jesus, um vídeo sobre Deus, um vídeo sobre Espírito Santo e um vídeo sobre Trindade. Dá pra entender por que esses temas estão correlacionados, né? Por que isso é um bloco? Acho que sim. Mas se vocês não entenderam, vocês podem colocar aqui. Nós falamos sobre cada uma dessas pessoas e depois falamos sobre a Trindade, que é uma doutrina muito mais recente do que a gente imagina, mas a Pamela fez todo esse resumo para vocês nos vídeos. E agora, nós recebemos hate, nós recebemos perguntas, nós recebemos crises de fé, Muita coisa. e a Pamela vai compartilhar com a gente algumas pra gente ir trocando aqui e batendo uma bola junto com vocês, tá bom? Gente, eu vou começar com a polêmica aqui, que a Agnes já tinha combinado no início desse vídeo que a gente ia falar sobre isso, tá? Porque não tem como fugir disso. O Samuel também fez a mesma pergunta que jogaram pra gente lá no Instagram. Agnes, eu adorei o vídeo sobre Jesus. Achei lindo como você o humanizou. Fiquei com dúvida sobre a morte não ter sido sacrificial. No meu entendimento até então, o Estado o matou, mas não anulava o sacrifício. Por favor, fale mais sobre a morte. Ah, mas não tinha uma mais simples? Assim, Não, já começa com a pedrada. Não tem isso, não. pescoço. É sobre isso. É isso. Boa noite, pessoal. Sobe as letrinhas aí, Brian. Sobe as letrinhas aí. Não. Quanto tempo eu tenho, gente? Ah, coisa Vamos de lá, 3 ó. horas. 5 minutos, 4 amiga. horas pra você falar 5 de minutos, 5 minutos. Então, gente, o vídeo sobre Jesus, ele gerou muitos questionamentos. E eu queria me direcionar a 3 deles, Pamela vai controlar o meu tempo. Porque o da morte, ele tá atrelado a esses 3 que eu vou falar. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu disse foi que a salvação não é individual, mas coletiva. Eu não inventei a roda, tá, gente? Vocês podem pesquisar sobre isso. Tem outros teólogos e eu também não tiro as coisas do sovaco. Eu estudo antes de escrever, mas tudo bem. Os principais argumentos que as pessoas me
me atacaram foi dizer que eu não li os profetas. Foi dizer que eu não li Isaías, sobretudo Isaías 53. E aí a gente entra numa questão, que é a questão de que existe o fato histórico da morte de Jesus. Jesus morreu. E existe a interpretação desse fato histórico dentro de uma determinada doutrina. A questão toda é que essa construção desse sacrifício, a construção da doutrina do sacrifício, ela é posterior. O que você está dizendo, Agnes? Eu estou dizendo que no momento que Jesus morreu, ninguém sabia por que ele tinha morrido. Naquele momento, o fato histórico é: Jesus morreu como um bandido, morreu como matavam ameaças ao Estado, seus discípulos foram dissipados e poucas pessoas sabem o que acontece depois para que esses discípulos se reúnam novamente e passem a falar de Jesus. E é nesse momento que começa a correr mundo a notícia de que aquele favelado de Nazaré tinha ressuscitado. E é a partir dessa ressurreição que você vai, então, reconstruir toda aquela história e vai tentar encontrar todas as suas bases para defender aquilo. É nesse momento que você volta os seus olhos para o passado. É nesse momento que os evangelhos começam a pesquisar como é que a gente valida que Jesus é Jesus. Que Jesus, ele não era qualquer um, ele era o Messias. A gente acredita nisso. Como é que eu valido isso? Eu vou lá no Antigo Testamento. O que o Messias tinha que ter? Eu entendo que o Messias tinha que ter isso aqui. Aí tem a lista, né? Mateus faz a lista. O que o Messias tinha que ter? Tem que ter isso. E o evangelista vai escrevendo. Vai escrevendo por quê? Vai escrevendo por quê? Porque, de alguma forma, isso é o que legitimava aquele movimento. Quem é que vai construir muito essa ideia do sacrifício? É o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, para falar sobre o sacrifício, ele não usa nem o Novo Testamento, ele usa o Antigo Testamento. A quem importa a lógica do sacrifício, gente? Só o pessoal do Primeiro Testamento. Só o pessoal do Primeiro Testamento. Só aos judeus. Aos judeus importava a questão do sacrifício. Aquilo era importante. Aquela noção toda de que o perdão dos pecados vem pelo sangue derramado, que está escrito lá em 1 Pedro, é escrito por um judeu. E a gente não pode perder isso de vista. Então, essa noção do sacrifício, ela é construída a partir de uma noção religiosa em que o sacrifício é central. Desde quando? Aí as pessoas vão lá e me dizem, segunda coisa, Gênesis, o texto de Abraão e Isaac, e o sacrifício em que Deus provém um cordeiro. Ótimo! É um excelente texto, se você quiser fazer essa conexão direta. Porém, em que momento esse texto é inserido dentro do livro de Gênesis? Porque o livro de Gênesis também não desceu do céu. Eita, glória! É agora. É agora. O livro de Gênesis não desceu pronto. O livro de Gênesis é construído. E esse texto específico é construído num momento em que você está recentralizando a adoração dentro do templo e a partir do sacrifício. E o Sandro Galazzi, ele brinca dizendo que quem gosta de cordeiro são os profetas, não é Deus. Que não é Deus que come a carne. Quem é que come a carne, gente? Sacerdotes. A quem interessa esse sacrifício? A quem interessa esse tipo de religiosidade? Não é a Deus. E o contexto histórico em que esse texto é construído é justamente para justificar por que Israel não sacrifica crianças, mas sacrifica cordeiros. Por que Jesus se torna o cordeiro? A quem é importante que Jesus seja o cordeiro imolado pelo Pai? Não, e qual é o Deus que tem ira, que precisa de ter a ira aplacada? Também é uma pergunta a se fazer, né, Agnes? Porque eu não sei se esse Deus da ira é o nosso. E é uma coisa muito engraçada, porque na nossa narrativa e na própria boca de Jesus, você não vê Jesus falando sobre esse sacrifício para aplacar a ira de Deus. Isso não está na voz de Jesus. Isso não está na boca de Jesus sobre isso. Inclusive, Jesus ele trabalha outras lógicas, inclusive a lógica de dizer que ele veio para salvar, não para julgar. Então, a gente, corroborando muito com o que a Agnes está falando, às vezes, como quase tudo, nós temos assim síndrome de ausência de pertencimento, da gente não conhecer a nossa fé, a nossa espiritualidade e errar como os discípulos erraram,
porque os discípulos erraram isso. O ministério de Jesus, a chamada de Jesus era o ministério de Estevão. O Estevão estava dizendo, rompe com isso aí. O Estevão estava falando, né, sobre essa narrativa dos hebreus que está lá, mas a narrativa dos hebreus está lá justamente para desconstruir toda a religiosidade anterior. Estevão disse, nós temos que romper com isso aqui, esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é outra coisa. Tanto é que Paulo vai ver, e aí ele entende, aí ele parte a romper, então, com a lógica judaizante do Primeiro Testamento. Então, nós precisamos de entender de onde é a nossa fé. E só para fazer uma ressalva, no vídeo da Agnes anterior, como no vídeo agora, ela não está fazendo nenhum juízo de valor sobre o sacrifício. Ela só está falando que o sacrifício é uma construção posterior. Se você vai fazer um juízo de valor, se isso é bom, se isso é ruim, se isso vale para você, assim, com todo respeito, o problema é seu, irmã. O problema é... Não, e assim, que tá tudo bem você acreditar no sacrifício. Ninguém tá falando que você não tem que acreditar. Quero até abrir aqui um parêntese só pra controlar. Eu sou a chata que controla o tempo, né, gente? Porque se deixar, a gente vai com Deus. Mas, ó, acho muito boa essa questão toda que estão levantando. E, no fundo, às vezes dá uma sensação de que todo sacrifício só porque sacerdote gosta de churrasco e crente come muito... No final das coisas tem sentido. Mas, enfim, a Shirley no Instagram fez uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver com essa revelação, com essa teologia sacrificial que nos foi ensinada. Ela perguntou assim, o que seria estar em propósito? E estar em propósito tem relação com anegar algo? Como um castigo? Essa aqui eu quero já fazer uma abertura aqui nesse comentário, porque, gente, eu acho que a maior dificuldade da gente quando a gente sai das igrejas mais conservadoras nesse sentido é entender que a nossa espiritualidade é para uma vida abundante. A partir do momento que Jesus negou a si mesmo, ovelha muda, foi sacrificado, parece que todo o sentido da nossa espiritualidade é o sofrimento e não essa vida em abundância. Parece que o sentido do evangelho é a tristeza, é a dor, é a contrição, é a opressão, é a aniquilação de si. Quando, na verdade, a gente está falando de um Deus que apresentou o amor como mandamento principal para as pessoas. E aí eu queria que vocês comentassem, gente, como que isso está atrelado também com essa lógica, né, de achar que Cristo, de fato, foi esse cordeiro aí, puro, santo, imolado e etc. Opa, tem uma coisa muito bonita do Rubem Alves, que o Rubem Alves ele vai falar, respondendo, pensando a pergunta a partir do final, que ele vai falar sobre por que é que a nossa fé ela precisa ser essa fé do sacrifício. E ele fala isso, talvez a palavra propósito aqui que a Shirley usou, muitas vezes na nossa igreja a gente aprendeu que era isso, que era o jejum que você faz, você está num propósito, você vai... O que você vai abnegar? E o Rubem Alves tinha uma maneira bonita de dizer... Assim, por que você não faz uma coisa que você gosta pra Deus? Você precisa sempre de fazer uma coisa que você não gosta. Tipo, você adora chocolate. Eu não vou entrar no propósito, não vou comer chocolate. Rubem Alves falava, não, por que você não faz um propósito de comer chocolate todos os dias pra Deus? É fácil e você vai ficar do meu tamanho, né? Eu faço esse propósito a vida inteira. Mas sobre a questão do nosso prazer ser sempre castrado, o Rubem Alves vai dizendo pra nós sobre isso, que Deus não é esse, que espera de nós esse sacrifício, como o próprio texto bíblico diz, mas sobre a perspectiva da gente entender esse Deus que gostaria que a gente dedicasse uma poesia para ele, uma música bonita para ele. É uma inversão de lógica. Essa inversão de lógica, ela é tão absurda que quando eu falo isso, com certeza na sua cabeça, em algum lugar, tá falando assim, não, mas aí isso não vale. Deus não me responde. Como se as chicotadas que você dá em si mesmo alegrassem esse Deus e Deus agisse, então, a partir da lógica do seu martírio. E, de fato, Deus pediu para que a gente fosse martírio, a palavra testemunho vem disso, mas não esse martírio de acaba com a sua vida, acaba com o prazer, não. O martírio de levar até as últimas consequências a proposta. E a proposta de Jesus era vida ampla, vida extrema, vida digna, vida abundante. Então é muito diferente, né? E essa coisa desse martírio, que vem muito de Paulo. As pessoas já sabem que eu sou meio inimiga de Paulo, né? Mas é ele que inventa essa coisa de, eu esmurro meu próprio corpo. Gente, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho para a festa não parar. Então, assim, Jesus é um Deus da alegria. Uma divindade que está presente nas coisas mais cotidianas, mais corriqueiras, mais banais, como uma festa. Sim, com certeza. E nós, a gente pode ser até uma boa, velho, a gente fazer um vídeo, uma live, uma hora, Agnes, mostrando Jesus versus Paulo, né?
Não, acho que ia ser maravilhoso. Maravilhoso. De apresentar o cristianismo que o Paulo construiu, que os Aham. romanos abraçaram, e a gente pensar a perspectiva de Jesus. Aí você decide com quem que você curte. Não, inclusive lá no vídeo da Trindade a gente conversa um pouco sobre isso, né? Que toda essa questão da religião institucionalizada não é de Jesus, é de Paulo. Paulo que criou o cristianismo. Jesus não era cristão, a gente conversou isso várias vezes. Mas aqui eu queria também trazer um comentário da Shirley, principalmente aqui para mulheres, tá, gente? A gente tá acostumada a entender a nossa fé, a nossa experiência de fé enquanto mulheres é uma fé castradora. Então, tudo que é da nossa natureza, que foi abençoada, que foi divinamente inspirada, a gente começa a entender como uma pedra de tropeço, como se fosse um caminho de pecado. Então, dentro disso também está a nossa sexualidade, dentro disso também está a nossa liberdade, a nossa subjetividade. E aí, teve um vídeo há um tempo atrás, eu e a Agnes, a gente estava conversando sobre isso, maneiras de fazer devocionais diferentes. E aí eu vou deixar um desafio para vocês essa semana, muito pautado aqui no que a Shirley falou, de tentar fazer essa experiência de fazer uma devocional para Deus que não seja nesse formato eurocentrado, sabe? De sentar, ler a Bíblia, nada contra, mas a gente também precisa libertar nosso corpo dentro da espiritualidade. Sei lá, vai fazer uma devocional dando uma caminhada, vai fazer uma devocional olhando para a natureza, se não dá porque você está trabalhando, chega em casa, assiste uma série, come uma pipoca e entrega isso para Deus, porque ele também é um Deus de descanso. A gente fala pouco disso, mas o nosso Deus também nos ensina a descansar. E dentro da fé cristã, da maneira que a gente foi ensinado, é sempre obra, é sempre trabalho, é sempre serviço. E aí a gente fica nessa estafa e depois a espiritualidade se torna esse lugar de opressão para nós e a gente não entende por quê. Glorifica a Deus gozando. O corpo, porque esse lance do corpo tem a influência da filosofia grega, não é isso? De odiar o corpo é ruim, então o prazer é ruim, e isso atravessou isso que a gente chama de cristianismo hoje. Então é sempre isso, tem que ser o sacrifício, tem que ser penoso, porque o jejum, e não é sobre isso, o glorificar a Deus, essa fé que nós recebemos que é um presente, essa vida em abundância, e vai gozar, vai caminhar, vai passear, e o gozo que eu tô falando é o gozo amplo, tá? Se você quiser fazer o gozo sexual também, amém, que seja bênção, mas é isso, sai desse formato e vai viver, vai ver o lírio do campo, vai ver os pássaros, vai pra praia, vai caminhar, é isso aí. Um dos versículos que eu mais gostava era entra no gozo do seu Senhor, né? Era uma coisa maravilhosa. Não, eu vou te falar aquele meme que eu amo mais do que tudo na minha vida. Depois de uma relação sexual bem feita, tudo que nos resta dizer é bendito seja Deus. Aleluia. Glória. Eu acho que glória a Deus pelo clitóris. Tem também o espectro do estelionato cultural, do sequestro da cultura. Porque, com certeza, por conta desse lance do propósito, da consagração, se você for uma criança de igreja, você não pôde, né, participar de, sei lá, de festa junina. São Cosme e Damião. Tudo Nossa. isso. O folclore brasileiro é demonizado. Então, quer dizer, se você não entra nessa lógica de entender esse Deus que está presente em tudo e que tem essa característica da alegria, e eu acho, Agnes, olha a importância de você realmente falar sobre Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis começa com Deus se divertindo. Se o primeiro propósito de Jesus foi, tipo, pedir um Zé Delivery... Aliás, não podia falar, né? Zé Delivery não patrocina Não tá a gente. patrocinando. O que tá acontecendo? Foi Olha, mal. tem crente protestante que gosta de coisas que Lutero fazia, que Catarina Zell fazia. O que era, Marcelo? Sentia saudade. Lutero escrevia carta dizendo: Catarina, tô sentindo falta das cervejas que você fazia pra mim. Tem noção? Uma mulher que faz a sua cerveja pro seu amado. Gente, Essa aqui já responde também outra pergunta que receberam pra gente aqui. Por que crente não pode beber cerveja e afim? Não, e só nesse sentido. O Gênesis começa com Deus em festa. Então, eu acho que a gente precisa de ampliar aí a cabeça para... Eu queria só fazer um parênteses, porque tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário, eu acho que foi da Dani, um pouquinho aqui atrás. Mas, gente, Paulo não era legal, não? Não, é legal, mas como todo mundo, ele tem suas contradições, ué. Não, eu acho que é interessante a gente explicar também que nem a Bíblia, nem os personagens bíblicos, nem nada é uma coisa só. Paulo teve que resolver um BO. Eu sempre gosto de fazer uma piada, que eu já fiz uma vez na minha igreja, fundamentalista. Vocês vão ser os julgadores dessa piada, tá bom? Eu digo
que Jesus meteu o vou ali comprar cigarro e já volto, e Paulo que teve que segurar o B.O. Paulo criou a criança. Jesus foi embora, disse, fiquem aí, estarei convosco até que eu venha. Fica todo mundo olhando pro céu, esperando Jesus voltar, e nada de Jesus voltar. Jesus realmente foi. E aí, tem que resolver... Fulaninho come carne e acha que eu não posso comer carne. E aí tem que resolver, olha, fulano tá vindo pra igreja falando mal dos coleguinhas. Ah, fulano tá tirando o dinheiro do dízimo de dentro da caixa. É o BO da igreja que Paulo tem que resolver, por isso ele é chato também. Não, e eu acho que o problema nem é o Paulo. O problema é a gente. Por quê? As referências que a gente tem do de Paulo são muito limitadas. Nós temos as cartas dele, parte das cartas dele, e a gente tem a parte das cartas que ele está respondendo. A gente não faz ideia das perguntas que foram feitas, do que está acontecendo. Só que a gente pega aquilo e transforma naquilo numa questão doutrinal para todo o corpo de Cristo. Então, o grande problema não é o Paulo, é como a gente lê o Paulo, que é geralmente numa característica doutrinal, erga omnes, aplicando isso para todo mundo. Quer dizer, nós transformamos o Paulo num fundamentalista. E às vezes o que o Paulo estava querendo fazer era só trocar ideia com aquela galera ali, que aquela galera estava com uma treta que precisava ser resolvida. Aí ele manda uma mensagem para aquela galera, resolve essa treta assim. Aí a gente pega aquela treta e aplica para todo mundo. É regra para todo mundo. Isso. Você que está aí na Conchinchina, Exato. agora você tem que usar o véu. Não, eu fico pensando o seguinte, cara, imagina que você acabou de achar uma carta de alguém que escreveu em 1500, assim que chegou aqui no Brasil, mandando uma carta para um grupo de gente que estava lá no navio, vindo para cá e falando com eles assim, olha, quando vocês estiverem vindo para cá no navio, usa menos roupa, deixa suas roupas para lá, vem só de sunga ou vem pelado, porque lá na Europa você usava roupa demais e aqui no trópico não precisa, você vai morrer e tal, não sei o quê. Aí você pega uma carta dessa, lê e fala, nossa, então é para todo mundo andar pelado nesse espaço aqui. Quer dizer, tudo bem, se acontecesse, eu ia achar ruim? Não iria. Mas não faz o menor sentido isso, entende? Então, se nós estamos falando só de 500 O Gibran é um militante da ausência de roupas, gente. Se Deus quiser. Ele é muito. Normaliza, fica mais barato pra todo mundo. Roupa é caro. Você tá maluco. Não, assim, a gente viveria como no Éden. Mas, enfim. E olha que ele não mora no Rio de Janeiro, né, mano? Não, você imagina. E você imagina isso de 500 anos. Agora imagina, gente. Nós estamos falando de 2.000, 2.500, quase 3.000 anos de distância. E nós estamos querendo aplicar as coisas literalmente. Não Gibran, queria muito fazer um parêntese aí, porque vieram muitas perguntas no inbox, porque eram perguntas relacionadas à sexualidade, então a galera não quis se expor. E aí, muitas perguntas falando sobre sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, o que é a fornicação, então vocês não acreditam nisso e tal. E aí eu queria trazer um parêntese. Eu falei até com a Agnes, como que essa discussão ela é tão cultural e ela depende do contexto histórico até dentro da nossa própria religião. Sim. Eu li um artigo essa semana que contava a história de 2 personagens. Pra vocês que acham que a Pamela tira as coisas, fontes da minha cabeça. E aí, essa historiadora que estava fazendo esse levantamento ali do 3º século da era cristã, a gente está falando de um momento que a patrística está se formando, os pais da igreja estão começando a sistematizar as coisas. Aí, a carta era uma reclamação de um padre cristão que estava revoltadíssimo, porque um judeu chegou para ele e falou assim, você é um herege, você é um impuro e você é um desgraçado. Aí ele, por quê? Porque você está descumprindo o mandamento de Deus, que é procriar. Você escolheu o celibato, você tá errado, você é um amaldiçoado. E aí o padre começou a querer discutir com ele por que essa maneira dele ver a sexualidade dele era correta. Então, enquanto a gente está discutindo hoje sexo antes e fora do casamento, num determinado período do cristianismo, o sexo não era nem cogitado porque o correto era o celibato completo das pessoas. Então, para você ver como que isso muda e como que isso flutua. E aí eu queria deixar para vocês também abrirem esse comentário. E a sexualidade dentro dessa nova espiritualidade aí cristã de fundamentalista? Como é que fica? É oba-oba? Não, É bagunça? eu penso numa lógica, assim, de que... Bom, por exemplo, atividade pastoral. Eu atendo
com frequência, homens e mulheres que passaram por esse processo de castração da igreja e hoje têm muita dificuldade de transar, não transam, não gozam, não beijam seus maridos, suas mulheres. Muitas mulheres têm vaginismo. Isso eu não estou falando assim, de dado, de estatística, não. Estou falando da minha vivência pastoral de pastor de igreja local. Ejaculação precoce, disfunção erétil, mulheres que estão casadas há 10, 15 anos e não transam, que não gozam, que nunca gozaram, né, que transam com seus maridos às vezes uma vez por mês só porque o cara está enchendo o saco, que ela não tem prazer. Então isso que eu estou dizendo não é nem de pesquisa, é a minha experiência pessoal. E aí, de uma certa maneira ou de outra, antes da gente falar sobre a sexualidade, para mim, isso é um fato. A sexualidade, como ela foi construída na igreja evangélica, ela é prejudicial para todas as pessoas. Na minha cabeça, ela lança muita gente para pornografia, ela lança muita gente para assexualidade, né, assim, do ponto de vista da castração. Então, de qualquer jeito, discutir sexualidade, para mim, é urgente. Por quê, gente? Porque sexo, gozar é importante para a vida. É importante. E não é só da questão... Nós estamos tão demonizando o prazer que você acha que tudo que é prazer é opcional, é super... Não, é uma questão fisiológica, é preciso que você goze, é preciso que você tenha prazer. Isso faz, inclusive, né, você ter outras disposições na vida. E quando a gente fala isso, você tem que encarar isso longe da lógica do moralismo e sair da quinta série, porque quando fica parecendo assim, toda vez que você fala sobre sexo, não sei o quê, fica todo mundo rindo, igual a professora na quinta série ia falar sobre o sistema sexual e ficava, não, mano, você é adulto, pô, sai desse negócio, encara esse rolê com a maturidade necessária do sexo que faz parte da vida adulta. E quando você não encara, você é jogado para os porões da sexualidade, que aí que eu acho que é uma merda. Você não encara isso de frente, você não entende, você não assume no peito a sua sexualidade natural, como qualquer ser humano, e aí quando você não faz isso, você tudo que espreme escorre pelos dedos, você vai fazer do jeito errado, da forma errada, no lugar errado, e vai te trazer marcas, às vezes, para o resto da vida, porque de fato, às vezes, seu condicionamento sexual é tão cruel que você não recupera mais, assim, né? Você fica anos tratando, anos resolvendo, então... Isso é um problema pra gente pensar sobre, né? Cara, queria até abrir um parênteses, um novo parênteses. Lembrei essa semana, a Agnes sabe, que eu acho que eu comentei com você, amiga. A gente sempre fica numa pesquisa do que o mundinho antifeminista cristão está falando nas redes sociais. Por quê? Porque a gente gosta de se autoflagelar. É sobre isso. E aí, eu vi um vídeo de uma menina, e foi muito doloroso pra mim ler aquele testemunho, porque eu já estive naquele lugar. A menina estava contando para outras, ela era uma influenciadora cristã, como que foi um momento assim central na vida dela, o fato dela estar noiva de um cara da igreja e eles tinham um relacionamento excelente, só que eles caíam em recorrência no pecado da fornicação. Estavam transando. Nossa, que triste, né? Um relacionamento saudável. Você transa. Nossa, que horror. Enfim. Aí, ela começou a escrever. Meninas, vocês precisam fazer uma oração de entrega. Entregue tudo a Deus. E aí, eu tava cansada de cair nesse pecado. E eu orei, pedi a Deus e falei, Senhor, eu estou entregando isso porque a minha relação contigo vale mais a pena. E cada vez que eu transava com meu namorado, eu me sentia inútil, eu me sentia desvalorizada. Parecia que eu tava traindo o meu ministério. Agora, duas coisas que eu acho centrais de a gente falar. O evangelho, ele se tornou na nossa igreja com essa ideologia de gênero, porque se existe uma ideologia de gênero, é essa coisa binária, onde a vida das pessoas gira em torno desse ideal de amor romântico e desse casamento heterossexual. Essa é a única possibilidade. A igreja hoje, ela está centralizada nisso. Então é claro que você vai ter esse processo de culpa muito grande durante a sua sexualidade, exercer a sua sexualidade livre, porque dentro da sua igreja, você já começa sendo separada como? Classe das meninas, classe dos meninos. Então, Ministério das Mulheres, Ministério dos Homens. E você não aprende a viver em comunidade. Você olha para o Evangelho, onde que Jesus fazia isso? A gente pode até ter uma leitura sexista do texto, achando que Jesus andava com as mulheres espaçadas, separadas, mas isso não é verdade. No momento onde homens não poderiam falar livremente com as mulheres, Jesus desafiava essa regra e fazia elas serem incluídas no ministério. Então, a partir daí, a gente já vê que toda essa construção de que precisa de ter um papel feminino, um ideal masculino, isso é uma invenção do patriarcado dentro da igreja. Tem um livro, inclusive, maravilhoso, né, amiga, da Beth Alison Barr. Thomas Nelson não está patrocinando,
Estou de olho. Deveria. Deverias. A construção da feminilidade bíblica, né? Esse livro é maravilhoso. E ela fala esse processo. E aí eu tô falando isso pra você, por quê? Porque tudo gira em torno desse ideal de casamento. Essa coisa de que se eu não tiver um casamento, eu não posso ser líder na minha igreja. Se eu não tiver um casamento, eu não tô completa dentro do meu ministério, dentro do meu propósito de vida. E a gente se coloca nesse lugar de que é esse homem, é essa pureza sexual que garante o nosso valor enquanto mulheres. E isso é uma coisa diabólica. Você imagina se Deus vai parar tudo que ele tá fazendo pra ver se você tá transando ou não com seu namorado. Não tem condição. Não, e eu acho que assim, tem outras discussões que são mais importantes do que a questão da moralidade. É preciso, quando a Pamela perguntou, pode tudo? Não, não pode tudo, gente. Existe uma coisa chamada consenso. Existe uma coisa chamada responsabilidade afetiva. Existe uma coisa chamada inteligência emocional. Peraí, deixa eu entender se tá tudo bem aqui, se não tá, o que eu tô sentindo, o que o outro tá sentindo. Existe uma coisa de você se preocupar mais com o outro do que com você e esperar que o outro também se preocupe mais com você do que com ele. Entender que consenso, consentimento, ele tá incluído dentro do casamento, que é uma discussão que a gente nem sempre tem. Quantas e quantas mulheres se veem em situações como a que o Gibran mencionou. Ah, não, eu fui lá, transei para o meu marido parar de me encher o saco. Por quê, gente? Não, há um problema aqui quando um ou outro não está disponível, disposto a consentir. E a gente precisa conversar sobre consentimento. A gente precisa conversar sobre responsabilidade afetiva. Sobretudo porque, nesse universo patriarcal em que nós estamos inseridos, as mulheres e os homens estão colocados num desequilíbrio em que elas esperam muito de homens que não estão dispostos a entregar, não têm a responsabilidade afetiva de dizer, oi, amiga, não quero não, tá? Então, quantidade de gente aí sofrendo com ghosting, quantidade de gente aí sofrendo com um monte de situações que poderiam ser evitadas se a gente parasse de conversar com os nossos adolescentes sobre é proibido, e começasse a falar, não, ó, vamos conversar sobre consentimento? Vamos conversar sobre responsabilidade afetiva? Vamos conversar sobre tratar o outro com dignidade e respeito? Vamos conversar sobre não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você? Sim. E eu acho uma coisa importante. Assim, a primeira coisa que eu acho que você tem que pensar é sobre questionar o sexo só depois do casamento, alguma coisa nesse sentido. Porque, como a Agnes falou bem aqui, casar não é sinônimo de fazer um sexo que Deus aprova. Entende? Casar não é sinônimo de fazer um sexo bem feito ou de fazer o sexo como ele deveria ser feito. Porque a gente tem uma demanda absurda de pessoas que casam e vivem como, sei lá como vivem, né? Agressivos, estúpidos, não tem parceria, não tem cumplicidade, não tem afeto. Nós estamos, talvez, sendo, assim, reduzindo o que acontece, mas nós estamos falando de estupro marital, pô. Se a pessoa não tá afim, tá transando só pro cara não encher o saco, mano, assim, pra mim, é estupro. Ah, teve consentimento, ok, mas sem desejo, sem vontade. E fora os que nem consentimento têm, que é comum demais. O marido fala, não, tem que dar porque na Bíblia tá falando que o seu corpo é meu, pá, não sei o quê. Então nós temos que pensar sobre isso. E aí vai na outra lógica. Você tem seu namorado, sua namorada, sei lá, seu parceiro, seu como é que é esse negócio que fica na igreja, que a gente põe lá, né? Seu PA, que fica ali no som da igreja. E vocês têm, né? O som da igreja, não é PA, o som da igreja? Qual foi, mano? E aí vocês são amigos, vocês são gentis, tem cumplicidade, tem afeto, tem não sei o quê. Aí, beleza. Aí você vai me dizer que esse sexo é pecado. E o sexo, só porque você tem um registro civil, só porque você passou seu nome pro nome do outro, e ele é estúpido, ele é grosseiro e tal, isso aí não é pecado. Minha irmã, acho que nós temos que avançar nessa lógica, porque não faz o menor... Assim, é o que eu sempre penso. Se nem Deus te quer sem vontade, se nem Deus espera você sem desejo, que dirá qualquer outro tipo de relação. Então nós temos que pensar sobre isso, porque nós estamos castrando. E eu acho cruel pra caramba. Você pega a molecada adolescente que tá com os hormônios à flor da pele, a galera na primeira juventude, 18, 20 anos, que fica ereto o dia inteiro e fala que esses caras que não podem nem masturbar, aí a pessoa não conhece o corpo. Quanta gente nunca se tocou
Quantas mulheres, homens que não conhecem vagina e clitóris, eu não preciso dizer aqui, pula essa parte, mas quantas mulheres mesmo que não conhecem a própria vagina, porque era isso, na minha infância, masturbar era pecado, então não podia, minha vida era quase de judeu, né, que era um pecado e um sacrifício, então masturbava e pedia perdão, era isso a minha vida de adolescente, né, eu tira uma e ora, desculpa Jesus, tira uma, então... Isso é cruel demais, isso acaba com a vida da gente. O Gibran falou da experiência dele pastoral, e não só pastoral, mas as clínicas estão abarrotadas de gente com neuroses porque está recalcado. E tudo que está recalcado vai para algum lugar, vai para os esgotos da sexualidade. O que acontece, o que a gente escuta na clínica, e eu caminho nesse rolê de terapia, de psicanálise há algum tempo, de igreja, de ministra de louvor que tá lá e sai para fazer bacanal. O problema, a questão é o bacanal? Não, a questão é que tá recalcada, porque a pessoa vai fazer uma coisa que não tá entendendo o que tá fazendo, vai se violentar, e eu acho que também a gente tem que tocar num ponto aqui, é o pecado, mano. É o que a gente pensa de pecado. Eu acho que o pecado não é listra. E já passou do tempo de sair da quinta série, de não pode, não pode. Eu tenho uma filha de 21 anos que eu comecei a ser um discurso divergente com isso. Que tive que ser contundente com ela em alguns momentos. Falei, sai desse lugar. Sai desse lugar de ter que achar um príncipe encantado. Para com isso. Vai viver. Vai experimentar. O corpo não é maldito. A gente precisa ressignificar, começar a pensar sobre essa lógica do pecado, porque se a raiz é isso, essa moralidade, isso tudo se sustenta sobre a questão do pecado. E o pecado passa por tudo isso que vocês falaram aqui, sobre a responsabilidade afetiva, o quanto você se desumaniza e desumaniza o outro. Então, um contrato não vai garantir um sexo que está louvando o Senhor, nem um sexo entre homem e mulher, nem um sexo entre dois homens ou duas mulheres, ou seja, lá até entre três, mas não é sobre isso, não é sobre... É sobre como as pessoas estão sendo desumanizadas ou humanizadas nessa relação. A gente precisa avançar, porque uma coisa que me irritou desde 2000, eu tenho 18 anos na caminhada cristã, quando a gente trazia um tema, vamos falar sobre gay na igreja, a igreja não está preparada para isso. Porra, a igreja não está preparada nunca para conversar conversa de adulto, irmão. E nunca vai estar, né? A gente tem que forçar. Porra, então a gente tem que volta de romper. Aí eu lembro de uma pregação de uma pessoa que eu acredito que estava bem intencionada na época, que o título da pregação era Veredas Antigas. E aí ele fazia essa referência, porque as veredas antigas, nós temos que caminhar. Irmão, a gente é chamado para caminhar, a gente é chamado para desbravar. Se não tivesse gente que desbravasse, não tava aqui. Então, vereda antiga, brother, assim, já foi esse tempo, a gente tem que desbravar e correr o risco, porque Jesus chamou a gente para ser mártir, para correr risco, mano. E é isso aí. E eu só fechar essa questão da sexualidade, e eu acho que, assim, é um trabalho maravilhoso quando você pensa sobre isso. A sexualidade está, sim, recheada e presente no texto bíblico. E o melhor de tudo, porque por isso que eu sou tão fã da Bíblia, por isso que, de fato, eu acredito muito na inspiração do texto bíblico, por isso que eu acredito muito na revelação de Deus nas Escrituras. Porque quando está falando sobre sexo e sexualidade na Bíblia, vamos brincar, assim, o Kama Sutra bíblico é escrito por mulheres, irmão. Entende? Então, eu acho que você deveria pegar a sua Bíblia, dar uma lida em como as mulheres que escreveram o Kama Sutra bíblico falam sobre o corpo delas. Cantares, pra quem não sabe. Pelo amor de Deus. Aperta a tecla sabe, por favor, professor. Aperta a tecla sabe. Mas você veja, se hoje é difícil uma mulher ter essa liberdade de falar do seu próprio corpo, do seu prazer, do seu amado, imagina fazer isso no momento dessa escrita. Então, vai lá, vai dar uma lida. Não se constranja-se ao ler dequenturas, recitar, porque a proposta do texto é essa. E tá tudo bem. Então, assim, para finalizar, eu acho que a máxima de Jesus, como Jesus é o nosso óculos de leitura da vida, da Escritura, acho que a máxima de Jesus é isso. Quando você for fazer seu sexozinho lá, gostosinho, cuida de você e cuida do outro. Você está cuidando de você, você está cuidando do outro? Aonde você está colocando, quem está colocando, com quem você está colocando, não é tão importante. É mais importante a política do cuidado. Está cuidando de você? Está cuidando do outro? Então, ótimo, vai.
Usa esses buracos que Deus te deu aí, e Deus abençoe isso aí, tá tudo certo. Vai pra vida, se descobre. Se essa live cair, a gente já sabe por quê, né? É verdade. Aí o que eu falo, a gente se junta com a herege, Quando amiga. pensa, Aí a tô gente esticando toma a hate. foto, vem o Gibran, meu irmão. Ó, arrebenta e fica tudo. tranquilo, na semana que vem a gente vai entrevistar André Surati. Tô brincando, sacanagem. Gente, aqui, Isadora Almeida deu um comentário que eu acho que é bem legal, até porque a gente tá levando muito pro eixo da heterossexualidade, né, nessa questão toda. Mas se pros heterossexuais já é difícil a repressão sexual, imagina pra quem tá no campo LGBT, né? E aí a Isadora colocou assim: no dia que saí do armário, me levaram pra igreja, contaram pro pastor e ele orou pra tirar o espírito, entre aspas, do lesbianismo de dentro de mim. E falou muitos absurdos. Faz anos, mas é assunto da minha terapia até hoje. Meus sentimentos, minha Claro. querida. Infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. E reconstruir esse tipo de teologia que nos é entregue é um exercício diário. Foi o Macilon que falou aqui, né, sobre o contexto de Sodoma e Gomorra, volta e meia isso volta, isso estava também nos comentários, porque isso é muito utilizado. Gente, o Reino em Pessoa tem vídeos sobre essa questão, tem vídeos sobre esses temas específicos, dá uma maratonada, mas consome outros conteúdos também. Consome conteúdo de teólogos e teólogas queers que estão produzindo, que estão escrevendo, para que haja um caminho de cura também aí, porque a dor de você ter todo o seu ser nesse lugar do rejeitado, do pecado, da marginalidade, é uma dor difícil, que a gente cura com muita terapia mesmo. Não é um processo fácil. Não, e se você não sabe, a gente tem pelo menos aqui 2 ou 3 amigos mesmo, parceiro, que você pode ver. Eu acho que a primeira das que eu gosto de indicar é a Ana Esther, que é uma mulher maravilhosa, você pode procurar. Que tem uma pregação específica sobre o texto de Sodoma e Gomorra, que ela deu na Igreja Batista do Caminho. Então, se você colocar Ana Esther, Sodoma e Gomorra no YouTube, você encontra essa pregação. Eu queria falar também do brother lá do Bob Luiz Botelho, e nós aqui do Reino em Pessoa, no meio da pandemia, 2 anos seguidos, nós fizemos... como é que a gente chamava mesmo? Conferência? Obrigado. A gente fez a nossa conferência 2 anos seguidos, só com o tema da homoafetividade, e nós discutimos todos esses textos de terror. Então tá no YouTube do Reino em Pessoa. Então, eu queria te indicar a Ana Esther, queria te indicar o Bob Luiz Botelho. Gente, esqueci como é que é o nome do brother de Juiz de Fora, que é... André Muscoff. Desculpa, André, pelo amor de Deus. Tô pensando em você aqui o tempo todo, mas gente, André Muscoff. Esses autores estão também na revista Bendiga, que foi um projeto lindo do Esperançar. Está disponível online gratuitamente e tem uma parte só sobre os textos de terror, produzido por esses teólogos, sob a direção da Ana Esther. Então tem um conteúdo incrível falando sobre os textos de terror, sobre Sodoma e Gomorra, sobre Romanos, sobre a questão da AIDS. O André tem um texto sobre isso. Então vale muito a pena consumir esses conteúdos. Sim, e por último, que eu queria indicar, tem um parceiro que é um aliado da luta, que ele escreveu um livro inteiro, que é a tese dele de mestrado, que ele vai discutindo texto a texto desses textos de terror, desconstruindo Sodoma e Gomorra, Romanos, enfim, que é o Renato Dumas. Maravilhoso. Então, ele é um grande aliado da luta da comunidade LGBTQIA+, e esse trabalho ficou um trabalho muito bem feito, que ele vai pegando tópico a tópico, texto a texto. Então, acho que valeria a pena aí para você poder... um caminho, né, de ajuda da libertação das amarras aí do fundamentalismo para a comunidade LGBTQIA+. Gente, estamos nos encaminhando para o final. É muito triste, porque eu tô muito animada que pela primeira vez a gente se reuniu e deu bom demais. Tô muito feliz com comentários de todo mundo, feedback. E antes de você ir embora, a gente tem um recado super especial para te dar. A nossa série do ABC do Crente tá continuando, como a Agnes adiantou para nós. A gente tem 15 episódios, então vai ser uma caminhada bem legal. E o nosso bloco 2 é o mais importante de todos, na minha opinião, que dá nome, inclusive, ao que a gente acredita aqui, que é o nosso portal, que é sobre o reino. Vou dar um leve spoiler pra você do quais vão ser esses 4 episódios seguintes aí. A gente vai ter o que é a Bíblia, com a minha amiga maravilhosa, Agnes. Pra que serve a igreja, comigo.
qual a missão do cristão com a Agnes de novo e o que é o reino de Deus com Gibran. Então, se eu fosse você, já se programava, sabendo que todo fim do bloco do ABC do Crente, a gente vai ter uma live como essa para poder responder as suas dúvidas. Então, agora você tem que maratonar com muito carinho, anotar as suas dúvidas para quando a gente se encontrar, você tirar todas essas perguntas aí. Bom, gente, uma coisa, eu gostei demais de fazer esse negócio e, honestamente, eu queria fazer esse trem uma vez por mês, pelo menos. Mas agora é o momento do culto em que a gente vai falar sobre os dízimos e ofertas. Então, porque pra gente fazer isso aqui, mano, assim... É carinho, não é tão fácil. Então, você que está acompanhando a gente, não lida com a gente da lógica do consumo. Não veja a gente como um produto. Não seja um consumidor desse rolê. Seja comunidade com a gente. Ajude a gente a manter esse projeto. A gente nem pensou sobre isso. A nossa ideia é fazer uma live dessa todo final de bloco. Mas quem sabe se vocês ajudarem e a gente conseguir caminhar, a gente consegue fazer isso pelo menos uma vez por mês, com outros temas. Então, entra aí no www.apoia.se/ORP e contribui com a gente lá, deixa uma oferta regular. Ah, mas qual o valor? Irmã, deixa o Espírito de Deus tocar no seu coração. Toda ajuda é muita ajuda, não é sobre quantidade, é sobre a gente ser comunidade. E isso é extremamente importante para a gente seguir fazendo aqui. Se você não fizer, o migrador, o ceifador, o gafanhoto, vai fazer porra nenhuma. Mas enfim, seria muito bom. E sempre válido dizer também, gente, que se você tá quebrado, sua conta tá no negativo, deixa um comentário, manda os nossos conteúdos pras pessoas, deixa carinho pra gente também nos comentários, que é muito cansativo às vezes a gente entrar e só ter hate. Então, de vez em quando, vai lá deixar um carinho, oi, coração. Pronto, acabou, tá bom. Isso. Porque tudo isso nos ajuda também nesse processo. Fala da gente pra outras pessoas. E se você tá muito quebrado, coloca aí no comentário, tô quebrado, que nós vamos orar por você, que agora, em nome de Jesus. E sempre de Pix, igual aquela Sempre pastora aí. de Isso aí, a gente ora de graça. não, eu peço de graça Pix não, também, vai sim. curtir lá pelo menos. Não tem dinheiro pra Gente. dar, curte e compartilha pelo menos, pô. Não, vou falar um papo sério aqui com vocês, mano. O evangelho é claro, ele diz ir de fazer discípulos e seguidores. A gente precisa de seguidores no nosso Instagram, porque a gente tá tomando só hate. Então, se você tá aqui assistindo a nossa live, se você segue o Gibran, eu, Agnes, o Marcelo, você tem que ir lá na página oficial do Reino em pessoa. Vai lá dar uma moral pra gente, deixa um comentário carinhoso nos últimos posts, porque se você acompanhar a gente, é só atrocidade, só barbaridade. Terrível. É isso. Acho que chegamos ao final desse nosso bate-papo, ao final dessa nossa live. Eu queria dar uma palavra de esperança, posso? Amém. Agora, é Por pastoral, favor, pastora é agora. Agnes. Pra você que tá chegando, teve gente que chegou aqui e disse: é a primeira vez que eu tô aqui, é a primeira vez que eu tô conhecendo o trabalho de vocês. Não desiste. Eu sei que é muito difícil esse processo de se reconstruir, de se reconectar com essa religião, de talvez encontrar um outro caminho dentro desse lugar que te feriu tanto. A minha palavra é: não desiste de caminhar com a gente mais uma milha, de caminhar com a gente um pouquinho mais, porque eu acredito que quanto mais a gente caminha junto, mais esse reino de Deus, que é um reino de amigos, que é um reino de pessoas que se amam, mais se fortalece em nós e em vocês do outro lado. Teve dízimo, teve apelo, faltou só louvor, né? Aí esse é um culto massa. Eu Bom tinha que ter demais. me programado. né? A Eu próxima não trouxe vez. violão, Tinha que cantar, amigo. pô, Fazer a meu povo. vigília do RP, gente. É um sonho, tá? Vigília, cronograma. retiro, congresso. Amém. Com Ale- divisa. Eu creio. Vem aí. A frase do Galaz é muito grande pra gente ler? Não é do Galilei, né? Segundo Galileu. Virar divisa. Pode crer, divisa, de fogo, varão de... Isadora tá perguntando aqui, como entra no grupo do WhatsApp? Isa, meu amor, dá um salve lá no nosso direct, ou então aqui mesmo no chat, que vão te mandar o link, tá bom? Fica tranquila que a gente resolve isso aí. Tem palavra final de todo mundo agora? Já foi? Como é que é? Pode fazer suas. Gente, pegar um bonde aqui na pastora Agnes aqui. Postulante. A teologia fundamentalista fere muito, a gente sabe. E às vezes a gente não sabe nem dar nome. Eu não sabia nem... Demorou um tempo para começar a conceituar as coisas. Igual alguém falou aí, né? O que é isso de teologia fundamentalista e tal? A gente aqui, antes de qualquer coisa, a gente é cristocêntrico. Olha, o Cristo é o centro do rolê. Então, olha pro Jesus, gente. Porque nas igrejas, usa-se o nome de Jesus como uma marca, mas não se fala sobre o Jesus, gente. Nós somos chamados para parecer
o Jesus gente. O propósito de Deus para nossa vida é ser como o Jesus gente. E apresenta-se pra gente um Jesus, coloca-se sobre a culpa expiatória sobre nós, o Espírito Santo, como alguém que está vigiando a gente o tempo todo, tomando conta se você está se masturbando ou não, transando, deixando de transar. Não é sobre isso. É sobre olhar para Jesus, fazer a jornada com Jesus, olhando para Ele. Ele é o alvo, Ele é o propósito, Ele é o caminho. É sobre Ele. E vem com a gente, porque nós somos pecadores, estamos aqui tentando ser gente parecido com Ele. Não desiste. Aqui tem uma vastidão de informações para você. Compartilha isso com as pessoas, porque tem muita gente que desacreditou e está vivendo a sua espiritualidade de forma isolada, e junto nós somos mais fortes, tá? Junto nós somos mais fortes. Começa por aqui, às vezes não tem uma igreja saudável, um lugar para você na sua cidade. Começa aqui na internet e vem que o Espírito vai agir. A gente tem uma linguagem mais liberal, mais solta, mas a gente aqui é crente, tá? É real mesmo. Aqui a gente tá sob o senhorio de Jesus e é isso. Amém, aleluia. Só para fechar aqui na palavra do Marcelo, que me tocou muito, a gente é o reino em pessoa e é de carne. Então, eu também queria te prevenir para não vir colocando expectativas em nós que te ensinaram a colocar pastores e líderes em pedestal. A última coisa que a gente quer aqui no Reino em Pessoa é isso. A gente quer, pelo contrário, se aproximar cada vez mais de uma comunidade verdadeira, sem hipocrisia, sem falso moralismo, sem performance, sendo sinceros com a nossa espiritualidade, porque eu acho que dentro da verdade de Jesus, isso é o que mais nos aproxima do evangelho, isso é o que nos faz de fato igreja. Então estamos juntos para te decepcionar, para te abençoar também. Acho que a caminhada é muito sobre isso, e o nosso objetivo não é que você use a gente de oráculo, porque a gente aqui não é nada, mas é que você consiga fazer o seu caminho, cercado de pessoas que te acolhem, te querem bem, né, e que te amam. Acho que essa é a parada mais importante para nós. É isso. Tô feliz. Salve, salve. Beijo. Aquele abraço. Até a próxima. Simples, mas revolucionário.